Amém? Tudo na bênção? Certeza? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Tá bom? Verso 18. Enquanto você abre aí, eu quero lembrar, na verdade, que todo mês nós temos uma programação para a juventude aqui na igreja. E ontem, através da liderança do Valdinei e da Elaine, tivemos um bate-papo ao Viva Jovem. Quem esteve aqui no bate-papo ao Viva Jovem? Foi bom, né? Benção. Então é isso, queridos. Todo mês fique atento aí à programação da igreja, da juventude, que tem sido uma bênção. Amém? Irmãos, nesse mês de março nós temos falado de missões, tá? Missões. Por isso eu quero ler esse texto, muito conhecido, mas não menos importante. Vamos lê-lo? Mateus 28, verso 18 a 20. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Tua poderosa, tremenda e viva palavra. Ó Deus, com temor e reverência nós nos colocamos diante dela. Ó Deus, e pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, pois a palavra do Senhor se renova, que ela seja renovada agora na vida de cada um, que cada um que aqui esteja, começar em mim, possamos estar rendidos, dobrados, dependentes da Tua palavra, que ela venha com o Teu conforto, com o Teu confronto, e que de alguma forma venha falar conosco, pois ela é viva. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti. Amém. Amém? Então, mês de março é o mês de missões. Semana passada, nós tivemos aqui a missionária Sara Jane, que ministrou, que fez missões ali no Chile. Chile? Colômbia. O que eu disse? E como é? Colômbia. Tá lá na Colômbia. E nesses dias todos nós temos ouvido os testemunhos dela, naquele domingo passado. Um domingo retrasado, tivemos aqui a Lady Naura, também missionária, mas lá na Índia, onde ela também pôde trazer os testemunhos dela. E foram 2 domingos muito, muito especiais mesmo, onde nós pudemos mergulhar um pouquinho nisso, em missões. E hoje eu vou falar com vocês de missões, falar com a igreja de missões. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero começar com uma parábola, uma história, um causo. Você que gosta de causos, de histórias, de um livro chamado Evangelismo como Estilo de Vida, do Joe Aldrich. Ele diz o seguinte: certa feita, Jesus estava lá no céu, tinha acabado de consumar a sua obra na cruz, e aí ele senta, e aí chega do lado dele o anjo Gabriel, senta do ladinho dele. Oi, Vilma. Que bom ver você, eu só desconcentrei na hora que eu vi a Vilma. O anjo Gabriel chega do lado dele e começa a conversar com ele. Aí o anjo Gabriel fala: Hein, Jesus, foi difícil lá embaixo, né? Aí Jesus diz: foi, você viu, né? Vi, não foi fácil. Fazer o que o Senhor fez foi algo muito grandioso, o Senhor sofreu demais. Ele é verdade. O Senhor tem noção de tudo que aconteceu? Ele falou: claro que eu tenho. Ele falou assim: e as pessoas lá na terra, todas elas sabem do que aconteceu? Aí Jesus falou: não. E quem que sabe? Perguntou o anjo. Ele falou assim, Jesus responde: alguns homens lá da Palestina, Pedro, Tiago, João e mais alguns. Aí o anjo olha meio assim desconfiado, cético, diante daquela resposta: mas homens, E porque o anjo sabe como nós homens somos, do que somos feitos. E aí ele fala: confiou essa obra tremenda e poderosa na mão de homens. Mas Jesus, indaga o anjo,
o senhor não tem um segundo plano? Ao que Jesus responde: eu não tenho outro plano. Eu conto com eles. Irmãos, é uma história assim, simples, mas que revela o plano de Jesus na cruz. A missão que Ele colocou diante de nós. Você sabia que morrem de 45 a 50 milhões de pessoas todos os anos? E quantos dessas pessoas que morrem todos os anos ouviram falar de Jesus ou tiveram a oportunidade de se entregar a Jesus? Não sabemos. Quantos morrem ao seu redor todos os anos que você conhece? E essas pessoas ouviram falar de Jesus? Uma pesquisa também do Instituto Moody diz que 5% dos cristãos, 5% dos cristãos, eles falaram de Jesus e levaram alguém até o batismo. Quantos por cento? 5. Ou seja, 95% nunca tiveram essa experiência de levar alguém, um amigo, um ente, até as águas do batismo. Meu irmão, é muita gente, não é não? É muita gente que vem e sai da igreja, que lá no IBGE se diz cristão evangélico, que experimentou o poder do evangelho na sua vida, mas que, como nós cantamos aqui hoje, né, o rio acaba não sendo um rio que flui para outras vidas, mas fica represado em si mesmo. Diante disso, eu comecei a me lembrar de alguns personagens assim que todo mundo conhece da Bíblia. Por exemplo, a mulher samaritana. A mulher samaritana teve um encontro com o Senhor. E aquele encontro que ela teve, ela não ficou com aquele encontro retido a si mesma, ela logo saiu dali e foi para Samaria contar daquilo que tinha acontecido com ela. O que está rolando aqui, Júnior? É o meu microfone? Você quer que troque? Tá. Ela leva o Evangelho. Pedro, Jesus faz ali um milagre, uma pesca maravilhosa. E aí Pedro não fica retido com o Evangelho para si mesmo, mas ele segue Jesus. Também nós vemos aquele gadareno que estava cheio de demônio, que ao terminar a libertação que o Senhor Jesus faz na vida dele, ele volta correndo para Jesus e diz: Jesus, eu posso segui-lo? E Jesus diz: não, você vai lá para os da sua casa e fale para eles o que aconteceu na sua vida. E ele foi e fez isso, e não ficou retido à sua casa, também falou de Jesus ali na vizinhança e nas 10 cidades ao redor. Jesus, um outro encontro tremendo que alguém teve com Jesus foi Saulo de Tarso, que tem um encontro ali pessoal, né, um choque ali com Jesus, a ponto dele cair literalmente do cavalo e os seus olhos são abertos espiritualmente. E o que o apóstolo agora Paulo se torna? Um proclamador do Evangelho, que escreve muitas cartas que hoje nós temos aqui disponíveis. Irmãos, é impossível que alguém que foi de fato transformado pelo poder do Evangelho não leve outras pessoas a conhecerem esse poder. Alguma coisa, a conta não fecha. Essa matemática aí não está certa. Porque, olha só, Pedro, como eu disse, ele precisava de peixe. Vou trocar, Júnior. Pode? Oi, aí. Pedro, ele precisava de peixe com nada. E aí Jesus vem sobre a vida dele e acontece aquele milagre maravilhoso. E ele ali se torna o seguidor de Jesus. Enfim, nós podemos dizer que Pedro poderia ter feito o seguinte: olha que maravilha, agora tenho peixe, eu vou ser um pescador e vou continuar sendo um pescador todos os dias. Jesus poderia dizer para ele: você vai ser um grande pescador, as bênçãos da pesca estão aí sobre você, você vai ser próspero. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse que faria dele um pescador de homens. Jesus poderia
com a samaritana, simplesmente ter abraçado, afagado ela, batido nas costas dela e falar: vai, minha filha, vai ser feliz. E não foi isso que Jesus simplesmente fez. Jesus também podia libertar aquele gadareno dos demônios e virar as costas para ele e ir embora. Não, Jesus dá para ele uma missão. Jesus dá também para Saulo de Tarso uma missão. A samaritana tem uma missão, o gadareno tem uma missão, Pedro tem uma missão, agora Saulo de Tarso tem uma missão. Meus irmãos, todos que Jesus teve um encontro, Jesus não faz com que a salvação seja um fim em si mesmo, mas a salvação envolve inspiração, a salvação envolve uma missão. Jesus apresenta um milagre, ele corresponde à nossa dor, ele nos salva, mas ele vira para nós e diz: faça o mesmo. Você agora tem uma missão na sua mão. Você agora tem algo sublime e importante para fazer. Não fique retido a si mesmo, porque missão é isso, é encargo, é incumbência dada por alguém. Agora Jesus dá um motivo para aqueles homens e mulheres, para que eles vejam como ele vê. Pedro, ele poderia continuar olhando para os peixes, mas agora ele olha como Jesus olha, e ele vê almas, ele vê vidas. A samaritana podia ficar retida na sua dor, mas ela fala: não, isso que eu recebi não pode ficar retida para mim. Eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso propagar isso. Missão, meu irmão. O gadareno também podia ficar olhando: nossa, agora eu estou liberto, olha que paz interior. Não, ele quis com que essa paz se tornasse uma missão. E ele foi. E ele falou de Jesus para outras pessoas, para sua família. Querido, aqui o apóstolo Paulo, o que dizer do apóstolo Paulo então? Que homem maravilhoso, que homem que entendeu a missão e foi até a morte com aquilo. Ou seja, quando nós temos uma missão diante de nós, nós olhamos para aquilo onde Cristo está apontando. O nosso coração bate no ritmo dele, a nossa mente pensa como a dele, o nosso senso de urgência é como o dele. Queridos, há alguns anos eu me converti, eu me lembro, me converti aqui nessa igreja, e eu me lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade, e eu entendi que a partir do momento que eu me converti, veio em mim um senso de temor, de amor, de paixão e compaixão, e um senso de urgência, de que aquilo que eu tinha recebido do Senhor não podia ficar retido a mim. O que eu fiz? Comecei a falar do meu jeito. Comecei aquilo que eu recebia no culto, através do pastor Manuel, ou no discipulado com a Vilma, ou com o Solânio, que me discipulou também, né? Ou nos cultos de jovens, de oração. Aquilo que eu recebia, eu já dava. Do meu jeito, com as minhas palavras, com a minha voz, que não é essa que vocês ouvem, depois eu conto para vocês, para quem não conhece. Mas eu tinha um senso de urgência que batia no meu peito, que eu falei: não, essa mensagem não pode ficar retida a mim, essa verdade não pode ficar retida a mim, eu preciso passá-la com esse senso de urgência. Eu testemunhei de manhã, quero repetir aqui. Eu lembro que tinha um rapaz que fazia manutenção nos computadores do escritório. Aí certa feita, ele estava ali fazendo a sua manutenção, e eu comecei a falar de Jesus para ele. Falei de Jesus, quase que fiz apelo, né? Aí, beleza, passou, e ele continuou indo no escritório, até que eu saí, e a gente perdeu o contato, e na nossa época não tinha, né, as comunicações fáceis que nós temos hoje. O tempo passou, eu esqueci, e aí eu estava aqui na igreja já em tempo integral como pastor, e aí eu vi aquele rapaz, falei: gente, até quando você fala, eu conheço esse menino. Acabou o culto, ele me chamou, falou: Alessandro, você lembra de mim? Eu falei: aquele me ajuda aí. Não, eu perdi o seu contato, mas eu te achar. Foi para quê, gente? Para te contar um negócio. O quê, gente? Contar que uma sementinha que você plantou no meu coração, lá no Alfa, tantos anos atrás, hoje ela ela germinou. Hoje eu aceitei Jesus, hoje não, já tem um tempo que eu aceitei Jesus, e aí quando eu aceitei Jesus, eu falei, meus olhos se abriram, eu falei: agora faz sentido o que aquele menino me falou lá no escritório há tanto tempo atrás.
E eu precisava te encontrar para te contar isso. Glória a Deus, aí você fica feliz, você fica, meu Deus, como o Senhor, a sua palavra é viva, é eficaz. Um menino, eu, com a minha voz, né, com o meu jeito, na minha simplicidade, eu quis falar de Jesus para aquele menino e falava naquele escritório. Tanto é que quando eu saí do Alfa, não sei se tem alguém do Alfa aqui, tem o Ortiz ali. Quando eu saí do Alfa, tinha uma faixa enorme assim, quando eu cheguei no meu último dia, uma faixa exposta com um texto bíblico. Falei, né, um texto bíblico aqui no Alfa. Fizeram um momento ali para honrar a minha vida por tudo que eu tinha semeado, não só, né, com o meu trabalho, mas a palavra, né, eu virei um conselheiro ali, virei um pastor daquele lugar. Então, meu querido, o que eu estou querendo dizer para você é que a nossa missão não começa quando eu estou com o microfone aqui em cima na mão. A nossa missão não começa quando alguém te chama para cantar, para dançar ou para ficar em evidência. Não, a nossa missão começa na nossa Jerusalém. Jesus disse isso e a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas nós precisamos desse senso de urgência. E nós temos diante de nós um texto perfeito, que são as últimas palavras de Jesus antes de ir aos céus, que é Mateus 28, 18, que nós lemos. Os 4 evangelhos falam disso, e os estudiosos da Bíblia entendem que essa é uma grande comissão. Uma grande comissão. R.C. Sproul, dá para colocar aí? Ele fala o seguinte, ele destaca o fato de que Jesus não está dando uma grande sugestão. Nossa, sempre que eu falo sugestão, eu me embanano, você já reparou? É o aparelho. Na sugestão. Uma grande sugestão, mas uma grande comissão. Ou seja, trata-se de uma ordem expressa do Rei dos Reis, o qual possui toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, meu irmão, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. É uma grande comissão, é uma ordem que o Senhor nos deu, não é uma opção. Não é tipo assim, você olha esse texto e fala assim, portanto, ide fazer discípulos de todos os povos. Jesus não disse para mim, para você assim, se der, vai lá. Vai lá e fala um pouquinho de mim para o seu amigo, para o seu colega. Se você estiver bem de saúde, você fala de Jesus, você fala de mim. Não, se você estiver alegre, aí você fala do meu amor para as pessoas. Não é uma sugestão, meu querido. Não importa a circunstância que você está passando. E a gente vai ver isso aqui. Eu vou usar esses 3 textos, esses 3 versículos para a gente conversar. E você vai ver que não é uma opção. Mas Cristo nos inspira a sermos seus discípulos. E assim, possamos estar envolvidos de forma profunda nessa missão. Não tem como sermos superficiais nessa missão. Nós precisamos ser profundos. Porque, vamos lá, Thaís, comigo? Ensaiamos isso o dia inteiro. Não, a imagem. Não deu certo o ensaio. Porque é uma missão possível. Tá bom? É uma missão possível. É sobre isso que eu quero falar. Não é uma missão impossível, como o filme. Porque para Deus não há impossíveis. A missão, essa grande comissão, é uma missão possível, a gente vai ver por quê. Primeiro, é uma missão possível porque essa missão tem poder. Olha o que o texto diz, verso 18. E chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na... É-me dado todo o poder. Lá na cruz, quando Jesus é crucificado, de forma irônica, colocam ali sobre ele, Rei dos Judeus. De fato, ele não só era e é Rei dos Judeus, mas nós podemos ver durante toda a Bíblia, inclusive em Apocalipse, João declarando que ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. No Senhor, querido, tem todo o poder. Não tem só o poder, tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Essa palavra no grego é exousia, que significa jurisdição e poder absolutos. Jurisdição e poder absolutos. Jesus é soberano, ele é poderoso,
Ele tem toda a autoridade. Quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou com autoridade, ele curou com autoridade, ele expulsou demônios, ele perdoou os pecadores. Ele tem toda a autoridade. Nada está fora da sua jurisdição, nada está fora do seu controle. Ele tem todo o poder, meu irmão. Amém, igreja? Jesus tem todo o poder. Jesus nos dá a condição e também transfere esse poder a nós. Ele tem todo o poder e transfere esse poder a nós. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aqui, a gente recebe poder do Espírito Santo para ser testemunha. A gente não recebe poder do Espírito Santo para ficar fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra firula. Nós recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Aí ele diz aonde? Em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. Quando os discípulos, agora eu quero que você se coloque na mente, eu falo isso para você de receber poder do Espírito Santo, você entende claramente, porque nós já vivemos na era da graça, mas até então os discípulos estavam vivendo ainda, olhando para o Antigo Testamento, e quando falavam do Espírito Santo, eles viam algo meio que assombroso, meio que estranho, meio que diferente, porque a referência que eles tinham de pessoas que recebiam o poder do Espírito Santo era do Antigo Testamento, dos juízes que recebiam força para destruir os inimigos, dos reis, né, que eram ungidos, assim como Davi, que era um menino tímido e recebe ali uma autoridade, um poder do Espírito Santo. Os profetas que falavam a mente de Deus, era esse tipo de referência que os discípulos, os apóstolos de Jesus tinham. Quando Jesus disse que eles receberão poder, quando receberão poder. Poder também, a autoridade era dado, politicamente falando, para quem tinha algum tipo de influência. Pessoas comuns não recebiam autoridade nenhuma. Pelo contrário, no contexto histórico deles ali, as pessoas subiam ao poder por merecimento ou na base da espada, né? Por merecimento porque era de uma linhagem real ou na luta mesmo, na batalha. E aí vem Jesus e fala para aqueles homens simples que viria sobre eles o Espírito Santo, revestiria eles com poder e autoridade. Para quê? Para ser testemunha. Para ser testemunha dele. Meu irmão, eu sei que muitas vezes a gente fica com a nossa moral abalada para falar de Jesus. Às vezes você acha assim, eu não sou, eu não consigo, eu não tenho autoridade, eu sou falho, eu sou pecador. Que bom que você tem essa visão sobre você, porque de fato nós somos. Mas, porém, entretanto, uma outra visão precisa ser colocada, de que o Senhor nos colocou, como diz o texto de 2 Coríntios 4:7, que nós somos esse vaso de barro. Porém, entretanto, há entre nós uma excelência do poder de Deus. Olha o que diz o texto. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. Nós somos falhos. Nós somos inconstantes. Porém, entretanto, meu irmão, existe um poder que foi delegado a você. Uma autoridade dada por Jesus à sua vida, para você ser testemunha dele. Jesus estava dizendo para os discípulos, está dizendo para mim e para você, que nós estamos recebendo a mesma presença poderosa que os profetas receberam, que os reis receberam, que as pessoas no Antigo Testamento tinham habilidade, força, recebiam. Meninos eram levantados como homens e reis poderosos. Esse mesmo poder que estava sobre aquele povo está disponível para mim e para você, meu irmão. Se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita na sua vida, então você tem esse poder e essa autoridade dadas, delegadas pelo Senhor. Amém? Por que o medo? Porque a gente olha para a gente. Por que a timidez? Porque a gente olha para a gente. A gente não olha para o poder da mensagem que eu tenho para entregar. Não é sobre você, meu irmão, é sobre o poder da palavra,
Não é sobre o que você pode ou não falar, o seu jeito de dizer. Não, é a palavra, é o poder da palavra que vai fazer efeito na vida das pessoas ao seu redor. É o poder da palavra que vai fazer efeito na vida daqueles que vão ouvi-la. É a palavra de Deus através da sua vida. Então, você recebeu a autoridade, você recebeu o poder de Deus. E você pode ir nessa autoridade proclamar o Evangelho. Nós somos pessoas comuns. Jesus, como nós ouvimos na história, ele dá isso para nós, homens e mulheres comuns, falhos. Ele não tem plano B. É para nós mesmos. É para você que se sente incapaz mesmo. É para você que acha que não sabe falar mesmo. É para você, meu irmão, que é tímido mesmo. É para você que às vezes de tanto ser espalhafatoso, se embanana nas palavras. Aí você fala, não, se eu falar eu vou me embananar todo. É para você também. Não é sobre você, é sobre Cristo. Não é sobre você, é sobre o reino. E nós temos um poder que foi delegado, uma autoridade que nos foi delegado. O que você precisa fazer? 99% é servir, é se colocar à disposição, é dizer, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai nos capacitar. Parece aquele clichê, né? Que nós dizemos, não, mas o Senhor que te levanta, que te chama, é Ele que te capacita. Então, meu irmão, quando você for levar uma palavra, quando você for orar com alguém, quando você for aconselhar alguém, você vai ter essa visão de que, opa, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele fez naquela cruz. É essa mensagem que é poderosa. É nesse poder que eu vou. Não é batendo no meu peito dizendo eu sou. Não, nós não somos. Nós somos filhos, nós somos amados. Mas eu vou porque Ele me amou primeiro. Eu vou porque através desse amor, Ele se derramou, que foi derramado lá na cruz. Hoje eu tenho liberdade, autoridade para ir no nome dEle. Irmão, isso é maravilhoso. Você entende isso? Então eu te pergunto aqui comigo, por que esse medo todo? Às vezes a gente tem medo do que vão pensar da gente. Eu tenho uma posição a prezar, eu não posso me ir falando com qualquer um. O que vão pensar de mim? Meu irmão, é nesse momento que nós provamos de que lado nós estamos. Se nós estamos envolvidos numa missão mesmo, ou se eu sou um rio, ou se eu sou uma represa. Para continuar nessa missão possível, além de termos um poder estabelecido, dado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós também temos uma ordem. Olha o que diz o texto. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Até aí. Meu irmão, esse texto, ide por todo mundo, a gente conhece, a gente coloca na camiseta, né? E tudo. Porém, nós muitas vezes não vivemos. Todos os verbos aqui estão no gerúndio, mas fazer discípulos é uma ordem. Fazer discípulos é uma ordem. Então, toda missão tem uma ordem. E a ordem que o Senhor coloca para nós é fazer discípulos. É como se Ele estivesse dizendo, enquanto você está indo pelo caminho, faça discípulos. Enquanto você estiver caminhando no caminho que eu estabeleci, faça discípulos. Como? Como que eu faço discípulos? Aí é isso que ele coloca. Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e ensinando a guardar. Então no meu caminho eu faço discípulos. No meu caminhar, no meu dia a dia, eu faço discípulos. Jesus não mandou a gente fazer fã. Jesus não mandou a gente fazer admiradores. Jesus não mandou a gente encher a igreja de almas, de pessoas ou de bebês espirituais. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Assim como Ele fez, Ele quer que nós façamos também. Ok? Então não adianta a gente falar assim, eu estou evangelizando. Aí o que eu faço? Eu faço uma ação evangelística. E aí eu distribuo um monte de folheto. Está aqui, você está evangelizado. E aí eu viro as costas e vou embora. Como eu disse, existe a semente sim. Mas o Senhor também pede para que eu e você possamos estar ensinando, batizando.
ajudando essas pessoas a crescerem, fazerem cristãos, pessoas maduras. Fazer discípulos, meu irmão, é sim falar do Evangelho, e fazer discípulos é sim também ensinar aquela pessoa na palavra. Fazer discípulos é corrigir aquela pessoa. Fazer discípulos é mostrar que a palavra de Deus tem verdades, tem a verdade, e tem algumas verdades que a gente não vai engolir muito bem, mas é a verdade. É ensinar para ele que, assim como Jesus disse para Pedro, né, siga-me, eles também deverão deixar tudo e segui-los. Discípulo é esse, meu irmão. Nós precisamos ser esses discípulos também, que ensinam, que guardam a palavra de Deus e ensinam os outros a guardarem. E de fazer discípulos pelo caminho. E aí, o texto de Atos diz que nós seremos essas testemunhas. Por onde começar a fazer discípulos? Por Jerusalém, na sua casa, com seus filhos, com aqueles que estão ao seu redor. Às vezes a gente quer fazer missão lá na África, mas a gente não começa pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos alunos, pelos nossos colegas, pelas pessoas que trabalham com a gente. É a partir daí que nós começamos a fazer discípulos, meu irmão. Ensinando essas pessoas, cuidando dessas pessoas. É trabalhoso mesmo e nós precisamos disso. Coloca aí um do Hernandes, por favor. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes. Hoje temos muita adesão e pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos, mas pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a Deus. São religiosos, mas não são discípulos de Cristo. Forte, né? Mas é o que nós vemos. Uma igreja cheia de pessoas vazias. E nós, meu irmão, nós temos uma missão que Deus nos colocou. Precisamos ser cheios de Deus para ir proclamar essa palavra. É muito bom a gente vir à igreja, sentar aqui. Mas existe uma missão que foi te dada. Existe uma missão. Enquanto você estiver indo, faça discípulos. É uma ordem. É uma ordem. Comece na sua casa. Passe para o estado. Talvez como em Samaria, que era uma missão transcultural. Talvez você vá assim para outros lugares. Talvez você vá até os confins da terra. E hoje nós vamos até os confins da terra através do celular. Você pode proclamar o Evangelho nas suas redes sociais, para os seus amigos. Né? Você posta lá a sua mensagem no grupo da igreja, mas reposta para um amigo seu que não conhece Jesus. Mande, espalhe o Evangelho. Nós temos hoje essas ferramentas que facilitam. E nós ficamos retidos em nós mesmos. Ficamos retidos em nós mesmos. Meu irmão, há uma ordem dentro dessa missão possível. E a ordem foi nos dada. A ordem já foi te dada. Faça discípulos. Eu volto lá na pesquisa anterior. Quantas pessoas você levou para o batismo? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Pessoas estão indo e saindo da sua vida sem conhecer o Jesus que você conhece. Pessoas estão passando ali do seu lado, no seu trabalho. E você está ali no seu mundinho, no celular. E não tem esperando uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. Meu irmão, crie a oportunidade. Crie a oportunidade. Espalhe o Evangelho. Como é bom nós talvez entrarmos aqui na igreja e você vê alguém que você evangelizou, ministrando ao Senhor, vendo alguém que você cuidou, você discipulou, fazendo algo para Ele. Nós temos uma ordem. Uma missão possível tem poder. Diga poder. Mais forte, querido. Tem poder. Uma missão possível tem uma ordem. Diga ordem. O Senhor estabeleceu uma ordem para mim e para você. Uma ordem. Não é uma opção. É uma ordenança de uma missão que nos foi dada. E a gente está brincando com essa ordem. A gente está achando que é uma sugestão. E não é uma sugestão. É uma ordem, igreja. É uma ordem, meu irmão. Uma ordem que o Senhor nos deu. Por falar em ordem, não sei se você é militar, se tem alguém aqui que serviu o exército.
marinha ou aeronáutica. Mas nós não podemos negligenciar uma ordem, porque quem é militar, ele tem uma jurisdição, uma hierarquia, ele cumpre uma ordem. Aí, talvez para ele é mais fácil entender isso do que a gente, mas deixa eu te contar outra historinha. Diz que certa noite um submarino americano, ele estava lá fazendo seu serviço, tinham pessoas, militares lá dentro. E aí teve um problema muito sério com aquele submarino e ele foi... O submarino afunda, Só que ele afundou de tal forma que ele travou lá embaixo, estragou. E aí, perderam contato com aquele submarino e passaram dias procurando aquele submarino. Até que um dia, eles encontraram esse submarino, aí fizeram um mergulho lá. E aí esse mergulhador que entrou dentro do submarino, já há dias, o que ele encontrou? Aí eu falo sobre não negligenciar uma ordem. Eles encontraram o comandante no mesmo lugar, sentado, comandando o submarino. Eles encontraram o cara que fica no rádio, no mesmo posto, ali com o rádio próximo dele. Ele encontrou todos os outros, como que chama? Enfim, todas as outras funções ali, todas as outras guarnições, todos no seu posto de dever. Eles ficaram até o fim, até a morte, cumprindo a sua missão. Cumprindo a sua missão. Eu me lembro de uma outra história que eu estava lendo, de um casal de missionários na África. E aí, estava só o casal, eles tinham uma missão lá, e a esposa morre. A esposa, e aí fica só o marido, e ele vai enterrar a esposa, naquela missão. E aí quando ele está enterrando a esposa, ele termina de jogar a terra em cima, e ele abre justamente Mateus 28, capítulo 18 a 20. E ele termina dizendo, depois de ler esse texto que nós lemos, ele se levanta, enxuga as lágrimas, coloca o restante da terra em cima e diz: vamos continuar nossa missão, queridos. Nós que temos o Evangelho tão precioso, meu irmão, dentro de nós, conhecemos o Evangelho, nós achamos que é uma opção falar de Jesus. Vou falar quando der, vou falar se der, mas o Senhor está falando para mim e para você que essa missão é possível e é uma ordem. E se é uma ordem, eu preciso obedecer. Como que é o ditado que eu falei hoje de manhã, me bananei? Obedece quem tem juízo e pode quem dois fora, dois dentro. Hã? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só edita essa parte aí, tá? Obrigado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Meu irmão, Jesus está mandando. Jesus está mandando, vão pelo caminho, façam discípulos. Não é uma opção para mim e para você. Você faz parte dos 5% que já levaram alguém para Jesus, ou faz parte dessa multidão de 95% que... Para encerrar, uma missão possível, ela tem poder, diga poder. Uma missão possível, ela tem uma ordem, diga ordem. E uma missão possível, ela tem recompensa, diga recompensa. Para encerrar, o texto diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O discípulo, querido, não está numa estrada solitária. Você não está sozinho nessa. O discípulo, o Senhor Jesus promete aos seus discípulos que Ele estaria com eles todos os dias. Aquele que tem todo o poder está conosco todos os dias, amém? Aquele que tem todo o poder está com você todos os dias. Quando Ele diz para você, vão por esse caminho e façam discípulos, você acha que você está sozinho? Ele está junto. No caminho Ele está junto. No caminho Ele está com você. Quando você dá uma balançada no caminho, Ele te levanta
e fala, vamos continuar avançando, igreja, não vamos parar. É difícil o caminho, é estreito o caminho, é isso mesmo. Mas eu não posso parar. Você não pode parar, querido, de evangelizar. Você não pode parar com o seu grupo da Doce. Você não pode parar com o seu ministério. Você não pode parar com aquela ação que você tem feito para ensinar e abençoar vidas. Você, líder, você, igreja, nós não podemos parar, porque o Senhor prometeu que Ele tem todo o poder e estará conosco todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. É todo dia, amém? Então, meu irmão, vá pelo caminho, tendo a plena certeza, a plena confiança de que Ele é contigo, de que Ele está com você, de que Ele não te desampara, de que Ele não te deixa, de que Ele é como a sombra à nossa direita, como diz o texto, que Ele é o vigia que não dorme, que Ele está sempre diante da nossa presença, em qualquer situação que seja, o Senhor é com você. Amém, hein? Amém? Amém, irmão. É esse poder que está sobre nós, essa presença que está sobre nós e é essa recompensa que está sobre nós. É uma missão séria, é uma missão importante, sim. É uma missão que o Senhor estabeleceu, sim também. Mas você não vai fazer nada sozinho. Você não está fazendo nada sozinho. Nós evangelizamos de muitas formas, meu irmão. Lá na Doce, enquanto você está compartilhando a palavra, você está evangelizando, você está levando pessoas. Hoje de manhã eu citei aqui um monte de ministério, né? O ministério de Casados para Sempre, né? Os ministérios da igreja de ontem que nós tivemos, da juventude, de homens, de mulheres, de mentorias que nós temos tido. Pessoas têm vindo, têm sido edificadas, têm sido formado o seu caráter de discípulo de Jesus. É esse o processo, é esse o caminho, nós não podemos abandoná-lo, nós precisamos continuar. Existe um encargo, uma promessa sobre nós e também uma responsabilidade para nós. E essa promessa de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é só uma promessa, é um fato, uma realidade dele para mim e para você. Ele está sim conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Como você vai evangelizar, meu irmão? Eu não sei, mas nós precisamos. Eu estava lembrando aqui hoje de manhã que nós, aqui na igreja há um tempo atrás, nós fazíamos evangelismo de rua, os jovens. Né? Você que é jovem, você pode, se quiser se inspirar, fica à vontade. Tá? O que nós fazíamos? A gente saía na rua, né, a turma do teatro, da dança, a gente saía cuspindo fogo, irmão. Pegava o fogo e... O povo, meu Deus, o que está pegando? A gente começava a chamar a atenção do povo. E aí, depois do fogo, vinham umas danças, os hip hop, pá, 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 né, as músicas altas. Tá, não sei o quê, o povo ia chegando. E aí, se não chegava, a gente cuspia mais fogo, e rodava fogo, e cuspia fogo. Aí, depois que fazia a dança, tinha aquela multidão em volta, aí nós íamos com um teatro impactante da época, que era o top das galáxias da época, que é o Lifehouse. E aí vinha Jesus, vinha o demônio, vinha a demônia, a menina era toda, né, rasgada a sua roupa, e Jesus vinha e libertava ela, e aí todo mundo, uau, era sobre Jesus esse negócio aqui, que massa, que legal, e a gente aproveitava e pegava a palavra e começava a evangelizar aquelas pessoas, e terminava aquilo. A gente ia pegar nome por nome daqueles que tinham aceitado Jesus, durante a semana ligava para aquelas pessoas, para trazer para a igreja, aquela coisa toda. Meu irmão, a forma como você vai evangelizar não importa. Talvez esse ato aí de cuspir fogo, hoje ninguém mais tem coragem aqui na igreja, né? Saiu uns pelos sapecados, só Jesus. Mas talvez o que você vai fazer vai ser com um amigo seu, um colega seu que toca violão com você. Vai ser com aquela pessoa que treina com você na academia, no CrossFit, que vai lá no seu serviço para olhar alguma coisa, que entra na sua sala de aula, né, o seu colega, o seu amigo, né, vai ser essa pessoa que está constantemente com você e você vai poder abraçá-la e dizer, é isso. Você vai poder falar de Jesus para ela na sua simplicidade, do seu jeito. Né, existem formas de evangelizarmos aqui, né? Mas a forma como você vai fazer, meu irmão, é você e Deus. O que importa é que existe um poder que foi te dado. Amém? O que mais que tem?
tem uma missão que foi nos dada e tem uma recompensa que nos está reservada. Não só na glória, mas uma recompensa aqui e agora, que é a própria presença dele constantemente sobre a nossa vida. Você não está sozinho nessa missão, não. Não está sozinho. Essa missão é para mim e para você. Eu quero terminar com um provérbio. É um provérbio que eu não vou colocar a autoria, porque eu andei pesquisando, dá uma autoria para X, para Y, para Z, para B. Falei, não é meu, mas eu também não sei de quem que é. Mas resume um pouco do que eu quero dizer hoje para vocês, tá bom? Diz o seguinte, esse provérbio, esse pensamento. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Amém? Meu irmão, nós temos uma missão possível diante de nós. E o que você vai começar a fazer amanhã diante disso? Essa é a minha pergunta para você. Quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Quero convidar o Ministério de Louvor que preparou uma canção, meu irmão. Uma canção que nós vamos ministrar agora, poderosa. E que durante essa canção você comece a cantar e a refletir sobre isso. E no final nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Você, meu irmão, que está recebendo essa palavra hoje, você que é de Jesus, você que é da igreja, você que é a igreja do Senhor. O Senhor quer te levantar para que você seja testemunha dele. É muito legal, é muito bom o que nós vimos aqui essas 2 semanas, né? Os relatos missionários que nós vimos. É muito bom e tem pessoas que são chamadas de fato para sair do seu lugar, da sua casa, da sua parentela e ir para uma missão transcultural. Mas a grande maioria de nós estaremos numa missão diária, lá dentro da sua casa, do seu trabalho, né? Fazendo aquilo, levando o evangelho do seu jeito, do seu jeitinho mesmo. Talvez você fala problema, talvez você é mineiro, você é goiano, você é baiano. Não importa como nós somos, o que importa é o poder do evangelho sobre nós. Talvez você é lacerdense, jauruense como eu. Não importa. Não importa se a sua família, de que família você veio. Não importa se você tem um curso, um diploma de teologia na mão. Glória a Deus que você está investindo no seu conhecimento e nós precisamos. Mas do seu jeito, do seu jeitinho. Comece, igreja, a falar de Jesus, porque é uma missão possível para todos nós.